pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo com as nossas primeiras impressões de um dicionário que eu estive adquirindo recentemente. É o Dicionário de Palavras, Expressões, Interpretação e Curiosidades Bíblicas, escrito aí pelo pastor Elias Soares de Moraes. Pastor Elias, que é muito conhecido aí pelos irmãos, principalmente que acompanham aqueles debates lá do programa Vejam Só, na HIT, é isso mesmo. Pastor Elias, que é um grande apologeta, é um grande estudioso das Escrituras, especialista aí em temas difíceis da Palavra de Deus, e ele resolveu fazer um dicionário trazendo explicações claras, explicações bem assim entendíveis de temas tão complicados que as Escrituras apresentam. Entre as minhas primeiras impressões, eu vou mostrar que esse dicionário ele é muito útil para resolver dilemas difíceis que a Palavra de Deus muitas das vezes nos apresenta. Deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e vamos de vídeo. Muito bem, pessoal, aqui nós estamos com o nosso dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas do pastor Elias Soares de Moraes, editora Belt Shalom, né? Teologia, Cultura, Costumes e Curiosidades, segunda edição revisada. Gente, é um dicionário bem volumoso, tá? Capa dura, olha só, são mais de 1.100 páginas, deixa eu ver isso mesmo, mais de 1.100 páginas, material de capa dura. Pastor Elias que tem alguns livros muito interessantes, né? Intitulados Perguntas Difíceis de Responder, se eu não me engano são 5 volumes. Então nas redes sociais dele tem lá o contato, caso alguém queira adquirir. Eu entrei em contato, né, e resolvi adquirir, porque eu acho interessante esse tipo de material, principalmente para consultas rápidas e principalmente para você que nunca estudou teologia e quer ter um manual apologético com rápidas respostas concisas, mas precisas, de diversos assuntos. E esse dicionário ele é muito importante para isso. Então vamos conhecê-lo. Então aqui a gente tem a primeira folha de rosto. A gente tem aqui a ficha catalográfica, edição de 2022. E aí a gente tem um sumário. Esse material é dividido em algumas partes, né? Então primeiro tem as palavras. Eu achei muito legal nesse dicionário que ele tem um índice, um sumário de tudo aquilo que ele vai apresentar. E eu achei isso muito legal, porque geralmente dicionários não possuem sumário, né? Então tem aqui as palavras, olha só, em ordem alfabética, o nome da palavra e a respectiva página. Depois ele vai colocar aqui as expressões, é um dicionário de palavras e expressões. Então, por exemplo, expressões como caminho de Balaão, bacia de lavar, trave o argueiro, arrancar o olho, aos pés de Gamaliel, ele vai explicar o que significa isso, tá? Olha só, são várias expressões, aqui também ele colocou em ordem alfabética. Depois, interpretação. Então ele vai trazer aqui também assuntos que precisam de uma certa interpretação bíblica, como por exemplo, livre-arbítrio antes da queda, tá vendo? Que assuntos bem teológicos, vocês podem estar olhando aí. Perguntas difíceis de responder sobre a expiação ilimitada. Deus amou o mundo e não apenas eleitos? Se Deus quisesse salvar a todos, ele salvaria, pois nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então, ele vai fazer uma apologética com relação a isso. Se Cristo morreu por todos, por que todos não serão salvos? Então aqui tem um assunto e a respectiva página. Olha só, amei Jacó e odiei Esaú, Romanos 9, ele coloca também a referência bíblica, tá? E a página. Então aqui estão as interpretações. E depois, curiosidades bíblicas. Então, por exemplo, a Bíblia não diz que Jesus caiu com o peso da cruz. Outra curiosidade bíblica, né? Se Cristo está com o corpo humano glorificado no céu, como ele pode ser onipotente? Então, todas essas perguntas há respostas. E o pastor Elias, ele responde. Aí tem aqui a segunda parte das curiosidades bíblicas, né? Por exemplo, graça preveniente, genealogia bíblica, para que serve? Paulo e a prática da necroforia. Quem é o marido da viúva de 2 Reis 4? Enfim. E tem aqui a terceira parte, que vai falar sobre as seitas do judaísmo. Então ele traz aqui estudos sobre, por exemplo, essênios, saduceus e zelotes. Interessante. E depois, a partir da página 553,
tem curiosidades etimológicas, o significado de nomes bíblicos e extrabíblicos. Muito legal isso também, tá? Então vamos conhecer um pouquinho de cada parte. Primeiro aqui tem uma introdução do livro, do dicionário, e aí tem aqui as palavras. Ele já começa trazendo um pouquinho sobre as palavras, né? Por exemplo, alabastro. Então ele vai trazer uma explicação sobre o que é alabastro. Opa, segura. Também traz aqui um pouquinho com relação à curiosidade. Bom, com relação à diagramação, uma ótima diagramação. Como eu disse, é capa dura. O papel é aquele papel amarelado, né? E o que me chamou atenção é a praticidade. Por exemplo, aleluia. Ele traz aqui uma referência bíblica e ele explica. Aleluia é uma palavra muito frequente no livro de Salmos, mas também encontramos pelo menos 4 vezes registrada em Apocalipse 19. Mas talvez o que nem todos sabem é que esse vocábulo, de acordo com a onomatologia, ciência que estuda os nomes em geral, faz parte de um grupo de palavras e nomes conhecidos como teofóricos, ou seja, aqueles que trazem o nome divino, seja no início, seja no fim. Olha que interessante. Por exemplo, Elias é um nome teofórico, pois ele é formado por 2 elementos divinos, um no início e outro no fim. Então Elias, por exemplo, Eliarro, de El, Deus, e Iarro, que é a forma contraída do tetragrama. Aí ele explica a origem etimológica de aleluia, né? Aqui, ó. Significa louvai a Yahvé. Louvai a Yahvé. Louvai ao Senhor, né? Muito interessante. Então, essa primeira parte ela é muito interessante, pois ele vai trazer significados das palavras. Aqui tem a página 152, e aí depois nós temos aqui as expressões. Então, por exemplo, a gente tem aqui, isso está tudo lá no índice, viu? Antiga serpente é uma expressão citada uma única vez no livro de Apocalipse para descrever o grande dragão, a saber, o diabo, Satanás, provavelmente por conta do episódio ocorrido no Jardim do Éden. Outra expressão, a quem não tem, até o que tem será tirado. Ele vai explicar, tá aqui, se você quiser, olha só, um estudo bem completo. Aos pés de Gamaliel, ele explica essa expressão também. Então, tem muita coisa interessante, eu não vou mostrar tudo, ó, a trave e o argueiro, ele explica. A questão dos cachorrinhos, né, aquela passagem lá de Mateus 15, 27, né, comem migalhas e caem da mesa do seu Senhor. Até os cachorrinhos comem migalhas, enfim. A expressão cadeira de Moisés, cobrir os pés, tem sempre a referência bíblica. Dizer aquela raposa, Lucas, capítulo 13. Então, gente, muito interessante essa parte aqui das expressões. Tomar a cruz, o que significa? Enfim, né? Então, é bem interessante essa parte aqui das expressões. Olha só. E aí depois a gente tem, deixa eu ver se eu acho aqui, olha só, aqui já é a parte onde a gente vai encontrar, olha só, interpretação bíblica. Ele também tem uma parte aqui no dicionário onde ele vai trazer temas teológicos difíceis e objeto de grandes debates e controvérsias. Então, por exemplo, o livre-arbítrio. O pastor Elias é um arminiano. Então ele vai fazer uma defesa aqui do pensamento arminiano. Gente, se você quiser ter um manual também sobre o pensamento arminiano, esse dicionário vai apresentar para vocês, tá? De uma forma muito interessante. Olha só, Caim é uma prova incontestável do livre-arbítrio após a queda. Gênesis 4, ele explica, tá? Olha só, se a graça é irresistível, como explicar Atos 7:51, né? Interessante, ele também traz. Marcos 4:11 ensina a eleição incondicional? Ele vai explicar aqui também sobre isso. Respondendo a objeções calvinistas de Romanos 9, se a eleição não é incondicional, como explicar Romanos 9? Interessante também, né? Então, é dentro dessa premissa. Como responder esse testemunho de Jeová? Qual assunto? Com relação a... deixa eu pegar aqui no começo, que é um estudo que ele vai trazer sobre... Adão e Eva tiveram filhos antes do pecado, a queda de Satanás em Lucas 10:18, enfim, são vários temas. Como era a salvação no Antigo Testamento? E aí vem a respeito, a pergunta dos testemunhos de Jeová com relação a Jesus, né? Jesus é igual ou menor que o Pai? Muito legal, né?
Então, e aí por fim, vamos pegar aqui a próxima parte, né? Que ele também vai trabalhar, olha só. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Olha só, parte 2. Por que Jesus tinha que ser homem? Ele explica o porquê, né? Então é muito interessante. E aí depois a última parte aqui, ainda dentro dessa, é onde que ele vai trabalhar sobre as seitas do judaísmo, tá? Então ele vai começar dentro dos essênios, enfim, né? E aí nós chegamos aqui à última parte, onde ele vai trabalhar um estudo sobre a etimologia de nomes, tá? Então eu vou pegar aqui desde o comecinho, para não ficar fora de contexto. São as curiosidades etimológicas, olha que interessante. Então aqui tem uma explicação sobre como surgiram os nomes, enfim. E ele traz vários nomes, olha só, estudos aqui sobre cada um deles, enfim. É um material assim rico em informações, muito útil para vocês. Olha só, tem aqui a questão da polionímia, ele explica o que é isso. E aí depois, ó, curiosidade, nomes estranhos, aí já é dentro do contexto secular também. E aí tem o dicionário desses nomes, tá? Não só bíblicos, mas também nomes gerais. Então, por exemplo, você está aqui caminhando, aí você quer saber o que significa, por exemplo, o nome João, né? Vamos lá. Tem aqui Joaquim, João, do hebraico Yoshanan, Yohanan, né? Significa agraciado por Yahvé, ou Yahvé gracioso, e tem a referência bíblica. Muito legal, né? Então aqui tem um estudo sobre nomes, ó, Judite, Judas Macabeu, Juízes, o que significa, Maná, tem uma explicação etimológica do original, isto, o que é isto? Seria isso, né? Enfim. Onipotente, enfim. E aí nomes e sobrenomes extra-bíblicos também tem aqui nesse material, né? Por exemplo, Naldo, Nancy, enfim, nomes seculares também você vai encontrar aqui. Então é um dicionário muito rico, ele encerra aqui na página 1555, depois tem algumas referências bibliográficas. Eu acho que é um material muito útil para você que quer ter um conhecimento teológico de palavras, expressões, curiosidades, enfim, nomes, fora daquele contexto técnico que a teologia apresenta, né? Uma coisa mais simples, objetiva, mas ao mesmo tempo com um conteúdo bacana para você ter essa compreensão, tá bom? Fica a dica, dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas do Elias Soares de Moraes. Essa é as nossas primeiras impressões, essas são, melhor dizendo, as nossas primeiras impressões. Deixa o seu like se você gostou e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.